Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao Café e Vendas. Eu sou Luiz Pimentel, especialista em estratégia e gestão de vendas. E estamos aqui para conversar justamente sobre isso, vendas. E conversar sobre vendas com gente que vive isso no dia a dia, no seu negócio. E claro, tomar café, que aqui todos tomamos café. Nossa conversa hoje será com José Fernando, proprietário da JFS Engenharia. Seja bem-vindo, José Fernando. Obrigado, Pimentel, pela oportunidade de estar aqui presente, termos essa conversa, né, sobre esse tema que é tão querido para nós. Muito bom. Bom, antes de mais nada, Zé Fernando, fale um pouco sobre você, né? Pelo seu sotaque, a gente vê que você não é brasileiro, mas fale sobre você, fale o que levou você a montar a sua empresa. Conte um pouquinho essa história para nós, por favor. Certo. Bom, de fato, não é, tenho a pronúncia me denuncia de uma forma clara ainda hoje, apesar de eu no início eu tentar me fazer de tudo para esconder esse sotaque, né? Assim que eu cheguei aqui no Brasil, eu cheguei em 1986, não é? Então era uma época em que a gente ouvia muita piada sobre português, não é? Eu, no início, fui trabalhar próximo de uma faculdade, e então o pessoal vivia lá contando histórias para mim. E eu ficava assim, enfim, ah, não estava muito habituado a isso, né? Mas, então, a minha origem, eu sou português de nacionalidade, embora nascido numa ex-colônia portuguesa em Moçambique, e digamos que eu fiz a minha infância em Moçambique, depois quando foi na época da independência fui para Portugal, fiz lá os meus estudos de faculdade, a minha formação em engenharia mecânica, né? E após terminar a faculdade, então eu vim para o Brasil. Aqui Brasil, aqui eu comecei a trabalhar na indústria de alimentos, bebidas, Uhum. a cervejaria, a antiga cervejaria Antártica. Trabalhei lá durante aproximadamente 8 anos. Comecei minha carreira profissional propriamente nessa indústria, sempre virado para a linha de projetos e acompanhamento da montagem dos projetos que a gente ia fazer, né? De Isso me levou, digamos, a criar uma certa relação com essa área de projetos, para a indústria, e depois fui passando através de outras empresas, sempre ligada à área de alimentos, né? Passei por Brahma também, cervejaria Brahma, passei por trabalho pela Vigor, pela Nestlé, e então, após essa experiência aí que durou até o ano 2000, final de 2020, início de 2020, 2001, Uhum. perdão, e então eu comecei a abrir o escritório próprio para estar desenvolvendo esses projetos para assim, de várias indústrias. Inicialmente o foco era essas indústrias alimentícias, que era o meu know-how naquele momento. Porém, depois fomos alargando o espaço, alargando as atividades com outras empresas, né? E fomos diversificando, né? Até hoje, então, a JFS Engenharia é uma empresa que já tem em atividade aproximadamente 24 anos, né? Então, assim, de uma forma geral, é esse histórico da empresa que eu, digamos, estou desenvolvendo agora. Estou trabalhando, faz esses 24 anos, acho que ainda tem muita coisa para ser feito, né? Muito bom. E o que exatamente faz a JFS? Você falou de projetos, mas que é exatamente o Correto. negócio da A JFS? JFS, ela é um escritório de engenharia de projetos virada para as empresas, para a maior parte, a grande maioria dos nossos clientes são indústrias do setor hoje de alimentos, de transformação, da área química, não é? E também para empresas que são fornecedoras de processos e equipamentos, né?
que precisam desenvolver os projetos para a instalação desses maquinários na planta do cliente deles, né? Então, nós desenvolvemos essa parte, esses desenhos, essa instalação, né, pomos no papel o que precisa ser feito para esses equipamentos serem interligados, instalados de forma adequada na planta, na fábrica do cliente, né? Então, e essa engenharia, ela passa por engenharia mecânica, tubulação, engenharia de estruturas metálicas, engenharia elétrica necessária para interligar todos esses componentes com a instalação existente, né? Parte de projeto civil também, que precisa, ou para fundações, ou algum outro tipo de necessidade, por exemplo, para o projeto, né? Então, basicamente, a gente trabalha a mecânica, elétrica, instrumentação e a parte de projeto civil, né? Esse é o nosso foco. Maravilha. E a sua empresa já tem 24 anos, digamos assim, né? E ainda assim, ela enfrenta desafios comerciais, né? Como é que é o desafio para você de vender nesse segmento? É. Não, de fato, a gente, cada momento é um momento diferente, né? Em que os desafios vão mudando, né? No entanto, nos últimos anos a gente tem, acho que devido à evolução da tecnologia, né? Parece que tudo é muito mais rápido digamos, precisa de ser mais rápido. O cliente precisa, quando toma as decisões, precisa que a instalação aconteça mais rápido possível. Nós temos que fazer várias adaptações, né? Digamos, a minha adaptação, o meu desafio principal para a empresa, né? Eu, como formação engenheiro mecânico, eu sempre fui uma pessoa muito voltada para a área técnica, né? Isso de formação. Anterior à minha formação, eu trabalhei durante uns 5 anos, né? Na área de contabilidade, né? Então, fazia todos os movimentos, etc., para levar os resultados, né, no final do mês para o dono da empresa, o dono do negócio, né? Então, assim, a minha preocupação logo de início sempre foi como fazer o preço dos meus serviços, para saber, não é, como é que fazia. Então, dos primeiros cursos que eu fiz foi como criar, né, uma metodologia para criar o preço dos meus serviços, não é, que era uma coisa que a gente tinha algumas dificuldades, a gente encontra com muita facilidade para criar preço de produtos, etc. Isso, digamos, são as coisas mais, digamos assim, corriqueiras, né? Mas para a parte de serviços tinha ainda mais virado para a engenharia, né? Então tinha umas particularidades que, enfim, isso foi logo das primeiras coisas que eu fiz praticamente antes de montar a empresa, né? E a parte de contábil também andava, no início das minhas atividades, andava bem. Sempre, digamos, com coisas assim, bem estruturadas e assim, regularmente feitas, né? E fazia tudo, né? Fazia a parte técnica, fazia a parte contábil, não é? E pouco tempo tinha para me dedicar à parte de vendas. As vendas não era uma coisa que não era o meu foco, porque o tempo ficava focado nas outras áreas, né? Eh, técnica e, e a contábil da empresa, né? Então não sobrava tempo. Então praticamente os clientes que vinham até a JFS eram clientes com quem eu já tinha algum relacionamento e eles lembravam, a JFS e tal, e aí ligavam assim para fazer o trabalho, né? Vinha de forma orgânica, né, natural, né? Sim, exatamente, né? Porém, durante esses 20 anos, 24 anos, né, as coisas foram mudando, especialmente na época da 2020, né, que nós tivemos
os problemas do Covid, etc., né? Então foi um marco muito importante para nós, né? Que mostrou que a gente precisava fazer algo diferente, né? Porque senão a gente estaria fadado a, digamos, a desaparecer rapidamente, né? Então, foi a partir daí que um pouquinho antes comecei já a saber, sentindo que precisava de desenvolver mais a área de vendas, por aí eu tentei fazer isso por conta própria, né, fazendo alguns cursos, né, mas eram coisas que eram muito genéricas, né, e eu não conseguia, ter uma metodologia para eu aplicar para o meu negócio, né. Traduzir aquele conhecimento para a sua realidade. Exato, para uma aplicação, Claro. digamos, objetiva, né, para a coisa que eu queria para o negócio meu da parte de engenharia, né. E aí fiz alguns cursos, fiz Empretec do Sebrae, fiz alguns outros cursos também voltados para administração de pessoas, etc. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar também, né, embora sobrasse pouco tempo, né, mas chegava a hora que tinha que fazer. E então, foi num desses momentos, assim, que eu pensei: "Não, eu preciso de ter um trabalho voltado especificamente para o meu negócio", né. Uhum. E aí, em cima dos contatos, então busquei através dos contatos que eu já tinha, não é, algumas indicações de quem poderia estar desenvolvendo esse trabalho. Foi aí que, numa dessas indicações, que surgiu a oportunidade de conhecer o Luís Pimentel, não é? E a seleção foi pela percepção que eu tive, né, do entendimento do que nós precisávamos e da forma como estaria apresentando um programa muito objetivo para o meu trabalho, né? Para que eu pudesse estar desenvolvendo essa parte de vendas, né? Então foi aí que a gente começou a desenvolver esse trabalho, um trabalho totalmente novo para mim, porque eu não tinha nenhuma conexão praticamente, eu sabia da necessidade, mas era uma coisa que ficava sempre para depois, porque tinha as outras coisas que sempre eram mais prazerosas, né, para mim fazer do que a parte de vendas, né. E a gente começou essa experiência e interessante que deu um foco totalmente diferente à minha visão de negócios, não é. É como se tivesse, assim, caído alguma ficha, né. Sim, sim, Caiu a sem ficha. sem dúvida, né, Uhum. porque era assim, parecia até, quando a gente olha um pouco para trás, como passaram 20 anos, por exemplo, em que uma empresa se sustenta no mercado, sem ter uma estrutura mínima e organizada, não é, na parte de vendas. É uma coisa que hoje, não é, parece assim que é tipo um milagre ter sobrevivido tanto tempo, né. Então, assim, a partir desse momento, eu comecei a ter uma dimensão totalmente diferente sobre os negócios e sobre essa atividade de vendas, né, e gostei muito É. dessa experiência, né, e estou buscando, mais, aperfeiçoamento sempre, né, para poder desenvolver melhor essa parte de vendas e, ao mesmo tempo, o desafio que eu tenho é conseguir ainda também, enfim, poder sobrepor ou dar uma maior atenção que merece, né, as vendas em relação a outras atividades que eu tenho na empresa, mais voltados na área técnica. Na área administrativa, de certa forma, eu consegui me desapegar um pouco, né, Sei. eu não consegui ainda me desapegar tanto, foi do da Do operacional, operacional, de projetos. técnica, É. que também, enfim, não é, ela tem uma certa importância com os nossos clientes, eles gostam de sentir, confiança, segurança, né, nas no que a gente se propõe a fazer, nas soluções que apresenta, né. Então, através da minha experiência, acho que isso também é um ponto que tem que ter uma atenção bastante,
importante e, digamos, equilibrada com as vendas, né? Sim. E, José Fernando, bom, muito obrigado por esse feedback, né, da importância que nós tivemos nessa virada de chave, mas ainda assim, qual é a dificuldade ou como que você aplica os conhecimentos que a gente desenvolveu através da capacitação e da mentoria? Porque você percebeu que é um trabalho muito mais duro, comercial, do que parece. Sim. Exige rotina, disciplina, não só habilidades de comunicação, mas uma certa técnica, né. Ainda assim, como é que você vem aplicando esses conhecimentos e essas técnicas no seu negócio hoje? É. O nosso negócio, né, ele é um negócio B2B, não é, para Uhum. business to business, né. Então, ele tem uma particularidade muito, assim, relativamente grande, é um processo de vendas consultiva, não é, em que nós temos que gastar um bom tempo, primeiro na prospecção, seguindo todas aqueles passos da venda, né. É um processo demorado, são a prospecção, a abordagem do cliente, enfim, descobrir as necessidades dele, conseguir preparar uma proposta que consiga sensibilizar e mostrar para o cliente o valor do serviço que nós vamos fazer, não é? E as habilidades das negociações para conseguir, eh, digamos, contornar todas as objeções, etc., não é? Então é um trabalho longo, muito encadeado, tem ainda a ver depois o pós-venda, que é também muito importante, né? Para a gente manter o relacionamento, de bom nível com o cliente, né. Então ele é um trabalho que é para médio, né, prazo, médio e longo prazo, não é um trabalho que a gente consegue ver, assim, imediatamente, não tem resultado, por exemplo, em 1 mês, 2 meses, né. É uma coisa que a gente precisa desenvolver um relacionamento com o cliente, precisamos mostrar para ele que ele está falando com as pessoas ou com a empresa correta propriamente, a gente tem que pensar na empresa, não pode pensar em pessoas, porque, enfim, aquilo é um time, que precisa estar organizado também e entregar um trabalho, seja pessoal A ou B que esteja a atender, né. Então, é um trabalho, e bastante desafiador, que a gente precisa ter um foco, constante no trabalho a ser desenvolvido, não pode baixar a guarda em nada para podermos, porque o resultado negativo ele aparece rapidamente, mas para a gente retomar esse trabalho anterior é um trabalho que, digamos, demora bastante, né. Então é muito desafiador, esse trabalho que a gente tem que desenvolver de vendas, né. Sim. Sim. É, além da rotina, disciplina e o trabalho duro que eu comento, o que que você pode nos dizer, Zé Fernando, sobre indicadores de performance? Ah, sim. Plano de ação, indicadores de performance, qual a importância disso? Como é que você lida com isso no seu negócio Certo. hoje? Aham. Eh, bom, o trabalho que a gente desenvolveu com a Luiz Pimentel, né, começou exatamente criando todos esses passos, né, a gente conhecer perfeitamente esses passos e ter ferramentas para poder acompanhar e analisar esses passos do processo de vendas, né. Então, uma das coisas que eu diria assim, que trouxe e que fez grande diferença, é a metodologia que a gente usa hoje nesse processo de vendas, né, e também o planejamento, né. O planejamento que tem que existir desde a primeira fase, e isso, digamos, se tornou também como que a primeira fase de vendas, não é? E não só para vendas, para todo o trabalho. Então, o planejamento é
digamos, é uma atividade que hoje a gente tem regularmente, semanalmente, fazendo esse trabalho da gente se preparar para a gente, junto com o plano de ação, a gente conseguir acompanhar o que está sendo os resultados que a gente está tendo em relação ao prazo, por exemplo, que a gente faz anual, né? Digamos, essa previsão, esse plano de ação anual, mas a gente estabelece metas periódicas, intermediárias, para a gente conseguir avaliar como está o desenvolvimento dos trabalhos da equipe, da equipe de vendas, de todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo e conseguir tomar as decisões o mais rápido possível para podermos contornar algum desvio que esteja a acontecer. Para isso, a gente realmente foi uma outra característica que trouxe para parte, são os indicadores, especialmente ali na área de vendas, que a gente passou a adotar, né? Que temos indicadores para a prospecção, da conversão, de conversão digamos, de oportunidades digamos, em propostas, em pedidos fechados, não é? Como é que está o nosso ticket médio também, temos metas para o ticket médio, ver como é que ele está evoluindo, né? A previsão também de faturamento mensal, anual. Então, nós temos passamos a adotar a partir daí uma série de indicadores, né? Que nos trazem digamos assim, sinais para a gente poder estarmos contornar e trabalhar o nosso trabalho com mais afinco numa área ou outra, não é, da atividade de vendas, né? Então são, digamos, procedimentos, ferramentas e metodologia que a gente passou a adotar muito importante e que tem trazido resultados positivos significativos, né? Perfeito. Com relação a indicadores, você, poderia compartilhar alguma evolução desde quando a gente iniciou esse trabalho para hoje? Como é que foram as evoluções, de performance da empresa? Sim. Sim, claro, posso falar, assim, além dos indicadores, né, que nós temos, que eu falei anteriormente, temos também o indicador de lucratividade, que a gente faz o acompanhamento, né, além da previsão, não é, a nossa plano de ação para os resultados de fechamento de vendas mensais e anuais, né. Uhum. Então, assim, do trabalho que a gente vem fazendo, eu lembro que no primeiro ano a gente está trabalhando aproximadamente 3 anos e pouco, né? Isso, é. 3 Uhum. anos e pouco que nós estamos trabalhando junto, né? Eu lembro que no primeiro ano nós tivemos uma evolução de nas vendas, né? De aproximadamente 80%, digamos, a mais, não é? Do que do período anterior. E nos 2 anos seguintes, né, nos outros 2 anos seguintes, nós tivemos aproximadamente 40%, de evolução a mais nas vendas, né. Então, estamos falando aí de aproximadamente 3 anos fechados, né, 3 anos e pouco, então agora a gente está agora no 4º ano de desafios para ir para esse trabalho, né. E os desafios sempre aparecem. Sempre. Ou são questões de mercado, internos no Brasil, ou as taxações internacionais, e aí afetam os nossos clientes, Sim. que são empresas de grande porte, muitas delas multinacionais. Então essas indefinições, elas prejudicam o andamento dos negócios. Mas isso não é novidade para nós que estamos no Brasil, Sim. né. No Brasil Cada ano mudou muito rápido, né? as mudanças são muito rápidas para bem e para mal. É. E então a gente tem que aprender, estar em atividade constante para poder lidar com essas alterações mercadológicas que não dependem em nada do empresário. Uhum.
o empresário só pode cuidar daquilo que está dentro da empresa dele, ele não consegue interferir nas questões externas, Sim, né. certo, né? Muito bem. Você brinca comigo às vezes do friozinho na barriga para fazer certas apresentações e negociações. Hum. E não é porque você é engenheiro mecânico não, porque eu também sinto frio na barriga a todo momento quando vai fazer uma coisa diferente, uma coisa nova. Então é normal que haja às vezes alguma insegurança na hora de vender. Que conselho rápido você daria, Zé Fernando, para alguém que ainda sente insegurança de liderar uma equipe de vendas ou de vender? É, bom, eu acho, por exemplo, uma das coisas é a gente tendo um objetivo, uma, né, sabendo, tendo claramente e sabendo o que onde nós estamos agindo, né, sobre as nossas propostas, os nossos trabalhos, né, para podermos, a gente, com os indicadores, consegue rapidamente perceber alguma evolução e tomar alguma ação, né? Então, eu acho assim, a gente ser consistente nas nossas atividades, com o objetivo que nós temos, ficar atento, ajustes sempre vão ter que ser feitos, com certeza, não é? E às vezes a gente tem que se isolar bastante, né, desses ruídos externos que, digamos, nos trazem medo, nos trazem insegurança, não é? E que nos podem afetar no nosso plano, né? Então, nós temos que ter muita confiança no trabalho, com o objetivo, a metodologia que a gente está usando e segui-la de uma forma bem coerente, né? À medida que a gente vai percebendo ter que fazer ajustes, e o planejamento existe para isso mesmo, para a gente fazer os ajustes, tomar conhecimento, ver onde deve ser mexida a estratégia, não é? Para que a gente consiga o atingir o nosso objetivo, né. Então, eu diria que a minha recomendação, o que eu tento é, ter esse objetivo. A gente sabe que a curto prazo as coisas sempre têm algumas oscilações, mas temos que ter confiança, temos que ter fé naquele trabalho que a gente vai estar fazendo, não é? Persistente, disciplinado, acho que só desse jeito é que a gente consegue ultrapassar esses desafios, não é? E se eu pudesse resumir o que você acabou de falar, é ter consistência, indicadores que mostram como as coisas estão indo, confiança e não se deter nos ruídos externos, Sim, né. sim. Muito bom. Disciplina, né, temos que É, ter uma disciplina muito forte, né, para a gente podermos dar sequência aos trabalhos, né, e para isso a gente precisa ter um planejamento que a gente siga regularmente também, né. perfeito. Muito bom. Servir mais um cafezinho, porque café não pode faltar, né, Zé Fernando. Certo. Põe Ah, mais um pouquinho para o Zé Fernando só para encher a xícara dele. não, não, não precisa de encher não. Tá bom. Tá Isso, muito excelente, bom. obrigado. Zé Fernando, olhando para o futuro da JSS, qual o grande passo que você quer dar com o seu negócio? E como as vendas vão te ajudar a chegar lá? É. É, excelente assunto, né, na medida em que, por exemplo, eu sempre gostei de fazer o que eu faço e dar sempre da melhor forma, né. Então, desde cedo, eu sempre olhei para como objetivo de ter uma empresa, bem estruturada, tanto administrativamente como tecnicamente, tendo com uma equipe ali afinada, motivada, etcétera, né. E pensar no futuro. O futuro, qual que é o futuro que a gente pensa? Bom, a empresa tem 24 anos de atividade, a gente tem que pensar numa condição de, por exemplo, de continuidade. Esse é o meu objetivo. Quando eu vejo a empresa, olho a empresa como
certa forma, uma família que está ali, não é? Com quem eu convivo com eles mais de 8 horas, né? Por dia, e a gente tem um carinho muito grande, né? Então a gente quer dar continuidade para essa empresa, que ela continue persistindo, independente do tempo que a gente vai poder se dedicar ou até da, assim, da força com que a gente vai, porque à medida que o tempo vai passando, a gente, enfim, não vai conseguindo reagir tão bem, né, quanto antes, né, quanto mais novo, né. Então, me preparar outras pessoas, preparar, quem possa dar continuidade, fazendo delegação de algumas atividades, preparando as pessoas para poderem ir, assumindo com mais, estando mais presentes à frente da empresa, e eu dar um suporte, ali, digamos, vamos falar assim, de bastidor quase, né, na linha, em função da minha experiência, etcétera, que eu fui adquirindo durante esse tempo, para poder direcionar melhor, o esforço da equipe que está desenvolvendo, né. Então eu vejo um dos desafios agora é também fazer isso, né, de eu delegar mais atividades, preparar as pessoas para isso, motivar as pessoas para essa atividade, né, porque a comodidade, né, ela é muito forte, né. Então isso precisa que a gente esteja à disposição para fazer coisas diferentes, né. Criar inovações, criar atenção para os atendimentos, a gente estar presente do cliente para resolver os problemas dele. A gente está ali porque só faz sentido a nossa atividade para resolver os problemas do cliente, né? Se o cliente não sentir que a gente está ali resolvendo os problemas dele, ele não vai querer os nossos trabalhos, vai preferir pegar uma outra empresa para poder fazer isso aí. Então, pôr essa consciência, né, aos poucos na equipe, né, e às vezes as pessoas, digamos assim, não têm o mesmo foco nos objetivos que a gente tem, por exemplo, como é empresário. Empresário é uma atividade muito complexa, especialmente também no Brasil, né, em que a gente tem que estar preparado todos os dias para enfrentar os leões e as pedras, etc., que vão aparecendo no dia a dia. Então, assim, é um trabalho que precisa de uma dedicação muito grande, né, uma atenção. E é isso que agora nós estamos também, fazendo, tentando, organizar preparar, sabemos que também é um processo longo, não é, de preparar, pessoas, não é, e a organização como um todo também, para podermos, ir dando sustentação para as atividades no futuro, né. Sim. E como as vendas vão te ajudar a chegar lá? Bom, as vendas, né, dizem, não é, e eu tenho a certeza absoluta que é o motor da empresa, né. Então, se não tiver vendas, não tem o que a gente fazer com a equipe lá. Ela pode estar mais bem estruturada, ter as melhores intenções e coisas que não vai, a empresa não vai conseguir, subsistir, né. Mas, o que eu posso falar, a experiência que esse procedimento, essa metodologia de vendas, não é, trouxe, é que a gente fazendo esse trabalho, mantendo esse trabalho aí de forma, consistente, né, nós vamos conseguir trazer trabalhos para dentro da empresa, e poder, com isso a gente pode, estar se organizando para fazer essa sustentação e a manutenção da empresa aí no futuro, né. Então eu tenho a certeza que as vendas é um aspecto importante e prioritário, né, no desenvolvimento da empresa, né. Só tendo esse trabalho de vendas muito bem organizado, a gente pode ter segurança para poder fazer os outros trabalhos, né.
A gente sabe que tudo tem que funcionar, né? A gente não pode, é a mesma coisa como é, nosso corpo, né? É a mesma coisa, né? Tudo funciona integrado, né? A gente não pode pensar só ir na academia, fazer musculação que vai estar bom. Não, a gente tem que pensar na alimentação, tem que pensar nas nossas emoções, etc., como isso está melhor. Na empresa, a mesma coisa, né? A gente tem o trabalho externo para ser feito com os clientes, né? E internamente também temos que cuidar da saúde dessa empresa para poder estar bem preparada, né? Mas, sem dúvida para mim, que o carro-chefe ali é as vendas para podermos dar fogo para a gente fazer o resto, né? Perfeito. Bom, eh, concluindo a nossa entrevista aqui, qual é uma última mensagem que você gostaria de deixar? Algo que você ainda não falou e que seria importante, interessante dizer? Fica à vontade. Bom, o que eu posso dizer dessa experiência que nós temos tido, né, e dessa minha experiência empresarial, né, é que eu estou muito grato a essa termos conhecido e a gente estar até agora contando com a sua dedicação, com a sua parceria, sempre pronto a nos estar trazendo contribuições positivas para as nossas atividades, né? E embora, né, assim, eu seja muitas vezes eu ouvi da sua boca que não pode ser uma muleta, não é, para as atividades da empresa, com a qual eu concordo, a gente tem que fazer o nosso trabalho, né? Mas o trabalho da mentoria, da consultoria constante, né, da mesma forma também que eu tenho, por exemplo, consultoria da parte administrativa, etc., para dar sequência, nos obriga, não é, a gente a estar atento todos os minutos, não é, da atividade para aquilo chama puxando a orelha aqui, ali, dando uma sugestão. Então, digamos, ela é importante essa manutenção no meu ponto de vista, não é? Da gente fazer esse trabalho, manter esse trabalho bem ativo, não é? Profissional, como você desenvolve o trabalho, né? E a gente estar sempre olhando os indicadores e sempre buscando ajustes e formas de, enfim, nos adaptarmos a cada uma das situações, né? Então, assim, para mim é muito importante a gente sempre ter um trabalho ali externo, virado com um observador do lado de fora, que consegue estar observando melhor as coisas, porque nós no nosso dia a dia, o operacional da empresa, nós somos absorvidos por um monte de atividades que nos aparecem no dia a dia, que a gente sai fora do planejamento e que a gente tem que tomar decisões constantes também, né? Então, o olhar de uma pessoa de fora, né, nos ajuda muito, né, a conseguir identificar esses pontos de melhoria e focar no plano de ação que a gente tem. Então, assim, a minha sugestão como empresário, né, seja ele tipo de empresa, é empresa de serviços, né, é que tenha sempre um foco bastante grande na atividade de vendas, que use uma metodologia bem afinada, digamos, focada para o seu negócio, não é? E com os indicadores. É o mais importante da gente seguir, acompanhar regularmente e, digamos, manter firme esse trabalho e essa consciência para podermos estar desenvolvendo a nossa atividade, né? Muito bom. Zé Fernando, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Foi sensacional a nossa conversa. E a gente vai encerrando por aqui esse nosso bate-papo sobre vendas e até a próxima. Cafezinho. E aí, gostou do vídeo? Então aproveita para curtir, comente aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações
e compartilha. E aqui ao lado você pode acessar outros vídeos que você também pode gostar.